Embora eu fosse muito tímido, eu adorava a área de comunicação, mas particularmente, a área de publicidade e propaganda. É preciso compreender que na época em que eu tinha lá meus 13, 14 anos, a propaganda brasileira vivia um período dourado. Alguns grandes nomes da publicidade brasileira estavam se destacando planetariamente naquele período. Eu vou dar como exemplo só o Washington Oliveto, que me basta. Ele era um jovem, era o enfant terrible da propaganda brasileira, e eu gostava de propaganda. Eu achava os intervalos comerciais na televisão, os anúncios de jornal e de revista, algo interessante para ver. E eu criava, por diversão, propagandas de produtos que não existiam. Eu criava, inventava um produto e fazia a propaganda do produto, desenhando muito mal, mas escrevia com um grande capricho, porque eu me mirava no estilo fluente, brincalhão dos textos da propaganda brasileira, que eram espetaculares naquela época. Então foi com este espírito que eu busquei o curso de comunicação social na ECA, porque o ano de 1981, que foi aquele em que eu prestei vestibular na FUVEST, foi o último ano, o último, em que alguém que quisesse fazer jornalismo, propaganda, editoração, biblioteconomia, rádio e TV, prestava vestibular para comunicação social e não para essas carreiras. Imediatamente, no ano seguinte, em 82, eu já aqui dentro da ECA, a regra mudou e as pessoas passaram a prestar vestibular para a carreira definida. Então, eu prestei vestibular para comunicação social, mas já decidido a fazer propaganda, para desgosto do meu pai, que era médico, e ele achava que como é que eu ia me sustentar fazendo isso? Eu dizia, não, pai, eu gosto de fazer. E eu tinha uma ideia que até hoje eu defendo, quer dizer, nisso eu não mudei, eu mudei de ideia em muitas coisas na vida, mas não nisso, mas uma ideia segundo a qual não há possibilidade de sucesso para quem não gosta do que faz. E o que eu gostava de fazer era propaganda. Então foi assim que eu cheguei em 1980, janeiro, fevereiro, não, fevereiro, né, pós-carnaval, fevereiro de 82 aqui à USP. Eu fiz no meu último ano de ensino médio, que na época se chamava segundo grau, terceiro ano do ensino médio, eu fiz concomitantemente com um cursinho pré-vestibular. E Mas foi também o ano em que eu tive a minha primeira namorada. Para choque de algumas pessoas, eu só fui ter a minha primeira namorada quando eu estava no terceiro ano do ensino médio. Eu era muito tímido. E foi assim, no início do segundo semestre. Então, no primeiro semestre, eu me dediquei muito ao curso do ensino médio e também ao cursinho. No segundo semestre, eu não queria saber nem de uma coisa nem de outra. Eu ia, era corpo presente. Eu já estava já fazendo planos, que eu queria ver minha namorada, o que eu ia fazer no fim de semana e tal. E o meu pai, acompanhando isso com alguma preocupação, me procurou por volta do mês de outubro, talvez, e perguntou: e aí, o que você está achando do vestibular? Eu, achando como? Ele, eu quero saber qual é a tua expectativa. Você acha que vai conseguir entrar e fazer uma faculdade no ano que vem? Eu disse, pai, eu estou fazendo o curso, estou fazendo o cursinho, eu espero que dê certo. Ele, mas você está estudando, você está se preparando para isso? Eu, pai, eu estudo o tempo que dá para eu estudar, estou fazendo duas coisas ao mesmo tempo. E essa conversa foi muito ruim. Ele não brigou, não foi nada, mas foi ruim, porque eu senti que meu pai tinha uma expectativa grande. Aquilo custava dinheiro para ele. Meu pai não era um cara rico, longe disso, né? E aí eu senti uma pressão meio pesada. Aí que fiz eu? Prestei vestibular para FUVEST, para PUC, para FAAP e para a Escola Superior de Propaganda e Marketing. Eu fiz 4 vestibulares. Eu fui aprovado nos 4. E, obviamente, fiz o curso da ECA.
para a grande alegria do meu pai, diga-se, né? Porque era isso que ele esperava, que eu pudesse fazer o curso numa universidade pública. E fiz aqui os 4 anos, com a alegria de meio que descobrir uma vida completamente diferente dentro da universidade. Acho que estar com alunos hoje vai me permitir compartilhar um pouco disso. A experiência universitária ultrapassa muito os muros e as salas da faculdade em que você faz o curso. Eles terão a felicidade de estar numa universidade, um local que abarca o universo de conhecimento humano. Eles são vizinhos da Faculdade de Economia e Administração, eles estão próximos da FAU, eles estão próximos da Poli, eles têm as Ciências Sociais com seu prédio que era vermelhinho no meu tempo de estudante, não sei se ainda é. Enfim, a experiência universitária será mais rica quanto maior for a vivência do estudante extramuros da sua faculdade, tendo a curiosidade de fazer uma pesquisa bibliográfica nas ciências sociais, como eu fiz no meu período de estudante. Então, por isso eu digo, a experiência de estar dentro da Universidade de São Paulo, dentro da Escola de Comunicações e Artes, foi absolutamente transformadora, daquele rapaz que entrou aqui muito tímido e saiu daqui trabalhando já em comunicação, em rádio e em televisão, e não mais em propaganda. Alguns professores foram muito importantes para mim. Eu diria que na área de propaganda, que foi aquele curso que eu vim, o Piratininga, que dava aula estranhamente aos sábados de manhã. Eu vinha sábado de manhã para a cidade universitária ter aula de publicidade. E ele fumava um cachimbo. E ele vinha de paletó, ele vinha com paletó, às vezes meio xadrez, e fumava um cachimbo, ficava pitando o cachimbo. E a aula dele era de uma riqueza, para quem, obviamente, tinha interesse em propaganda, né? Dorinho, Dorinho. Eu cheguei a receber até convite para trabalhar com um dos meus professores. Acho que foi o Dorinho que me chamou. Ele era dono de uma agência de... Não era de propaganda, era uma agência de promoções, eu acho. Ele me chamou para ir trabalhar com ele, mas eu não fui, eu estava fazendo outra coisa. E foram pessoas importantes, mas no básico, a Cida Bacega, Elza Dias Pacheco, eu imitava muito bem a Elza Dias Pacheco. Ela ainda está entre nós? Professora Elza Dias Pacheco, não? Ela era autora de um ensaio chamado Pica-Pau, Herói ou Vilão. Era importante. Mas teve um professor que eu acho que traumatizou toda uma geração de estudantes aqui, porque ele era extremamente exigente, extremamente exigente. E ele era o choque cultural para quem entrava aqui. Você vinha do ensino médio e aí dava de cara com um professor chamado Luiz Milanese. E o dever do Luiz Milanese era dizer para você, em outras palavras, assim: amigão, você acaba de ingressar na mais importante universidade desse país. Aqui, você vai precisar fazer trabalhos com consistência, com rigor científico, com rigor bibliográfico. E é isso que eu vou exigir de vocês neste primeiro semestre de curso básico de comunicação social. Vocês vão fazer uma tese, escolham um tema, dividam comigo e vão à luta fazer. E isso, o Milanese povoava os pesadelos das pessoas, porque isso era novo para todo mundo, e lá na frente, no fim do semestre, você tinha que apresentar a sua tese diante da banca, integrada pelo próprio Milanese. Era um terror, era um terror. Ele tinha um livro importante pra caramba, e eu achava super interessante que eu fui aluno do Milanese, o autor daquele livro. Ele era de uma cidade
Qual era o nome da cidade milanesa? Itapetinga, uma coisa assim. É uma cidade pequenininha no interior de São Paulo. E ele tinha um estudo sobre televisão, o impacto da televisão em comunidades pequenas. Era um estudo importante. Eu fiquei muito frustrado anos depois, quando eu vi o Milanese meio que renegando o trabalho dele. Ah, não, é muita coisa do que eu escrevi ali, eu já nem concordo mais. Eu, pô. Mas ele foi um professor importante. O Assis foi meu heróico orientador no meu TCC. Eu não fiz o TCC ao fim do quarto ano de curso. Eu fiz o curso regular de publicidade e propaganda em 4 anos. Não fiquei devendo nenhuma disciplina, nunca. Eu fiquei devendo o TCC, porque quando eu concluí o curso, no fim de 85, eu já trabalhava em rádio e em televisão. Eu já tinha 2 empregos. E aí fazer o TCC era uma coisa difícil. Eu falei, não, eu vou deixar para o ano que vem. Pô, no ano que vem, que foi 86, eu fui contratado pela Globo. E aí a minha vida ficou bem complicada, porque no início de 86, eu já apresentava um telejornal na Bandeirantes. E alguém chegou para mim lá e disse assim, você é radialista? Eu disse, não. Você é jornalista? Eu, não, eu sou estudante de publicidade na USP. Aí eles disseram, cara, você não pode apresentar telejornal. Você não pode. Você tem que ter um curso ou de jornalismo ou de radialismo. O sindicato vem aqui, pega você e acabou para você. E aí alguém, não sei se foi esta mesma pessoa, porque eu não lembro quem foi que me falou isso. Esse alguém me disse o seguinte, olha, você tem como resolver o teu problema com alguma rapidez se você se profissionalizar, se você fizer um curso profissionalizante, um curso técnico do SENAC de locutor. Você sendo locutor, mesmo que você continue com seu curso universitário na USP, o que vai te permitir apresentar o telejornal aqui, já que você vai se formar em publicidade e propaganda, é o curso de locutor. E assim fui eu fazer um curso de locutor, só que não me contaram que era no SENAC de Guarulhos. Então teve uma época da minha vida em que eu estava trabalhando na Rádio Universidade de São Paulo FM, estudando na Universidade de São Paulo, na Escola de Comunicações e Artes, apresentando um telejornal na rede Bandeirantes de televisão e fazendo um curso em Guarulhos, todo dia. Eu dormia 5 horas por noite e fazia um trânsito que era Consolação, Cidade Universitária. Foi a época que eu abria a rádio. Cidade Universitária, eu ia para... Eu não lembro mais. Eu não lembro, eu estava tentando no carro ver para cá, o que eu fazia? Porque teve uma época que eu saí da Rádio USP e fui para a Rádio Eldorado. Nessa época eu lembro que aí eu fazia, passei de novo a fazer o curso de manhã, já macaco velho, fazendo o curso da ECA de manhã, para poder trabalhar na rádio à tarde. Eu fazia ECA de manhã, saía, ia para Major Quedinho trabalhar na Rádio Eldorado. Da Rádio Eldorado eu saía, pegava o carro, ia para Guarulhos fazer um curso de locutor, e de Guarulhos eu voltava para o Morumbi para apresentar um telejornal na TV Bandeirantes. Voltava para casa, dormia 5 horas, abria a Rádio Universidade, voltava para cá para o curso, mas teve uma época que eu abria a Rádio Universidade de São Paulo. Meu pai ficava escutando, soltava o prefixo da rádio, e eu não lembro o que eu fazia, porque à tarde não tinha ECA. ECA ou era de manhã ou à noite. Então, nesse período, eu fazia a rádio de manhã e ECA à noite. Era a vida mais tranquila. Eu não tinha esses outros cursos. Esses estudantes estão entrando no universo da comunicação num período de disrupção absoluta. Nós vivemos, nesse ano de 2026, uma sensação de escuridão e luz ao mesmo tempo, porque a ciência da informática ou a ciência da inteligência artificial, ela alimenta o noticiário com conquistas, ou com anúncios de conquistas, ou com anúncios de vindouras conquistas. Isso movimenta já na casa de US$ 1 trilhão em termos de investimentos, pessoas comprando ações de empresas dessa área de tecnologia, mas um cientista respeitabilíssimo como o Miguel Nicoleles
diz: isto é um surto coletivo e planetário e esta bolha vai explodir. Então, quem sou eu para poder saber o que vai acontecer? A gente se assusta com as possibilidades da inteligência artificial. Eu, na condição de jornalista de televisão, né, com a visibilidade que tive aí ao longo de anos, me tornei alvo disso fortemente e acompanhei a evolução técnica que foi tornando cada vez melhor, vamos dizer assim, em termos de qualidade, aquilo que foi feito para imitar minha voz, imitar até a minha imagem, mas ainda não é perfeito. Mas acompanhei. Esse pessoal está chegando no momento em que a inteligência artificial é um instrumento que está sendo utilizado por empresas profissionais, empresas tradicionais da mídia, para certas funções e compartilhando com o público a informação de que ali foi usada a inteligência artificial. Então, eu diria, esse pessoal aí vai ter que dominar esses instrumentos. Mas o que eu acho mais importante é menos o desafio de natureza tecnológica, porque a minha geração conviveu com a transformação das redações de ambientes com máquinas de datilografia em computador, em terminais de computador, na é verdade. A minha geração de profissionais já jornalistas conviveu com a chegada, primeiro com a disseminação da internet, e depois com a chegada das redes sociais, esse universo. Mas isso é o que eu acho mais relevante. Essa geração está chegando à universidade num momento em que a humanidade se encontra num caminho, num ambiente muito perigoso de intolerância geral. Esse caminho surgiu por meio das redes sociais, isso é inegável, eu estou dizendo isso há mais de 10 anos. Eu fui um heavy user de redes sociais, meio que até um pioneiro, né, entre os meus pares na empresa em que eu trabalhava, para preocupação, inclusive, da direção da empresa, mas eu usava a rede social como um brinquedo, era um playground em que eu poderia interagir diretamente com um público, sobretudo um público mais jovem, me auto-intitulando o tiozão, e já se vão muitos anos, imagina, hoje eu sou o tio avôzão, né? E aquilo foi um sucesso. Eu fui agraciado com o prêmio de melhor Twitter de jornalismo do mundo em Nova York pela Knights Foundation. Embora eu não fizesse jornalismo ali, criou-se até um constrangimento. Eu ganhei do público. Os meus fãs do Twitter votaram tanto que eles tiveram que dar para mim o troféu. Mas aí eles deram também o prêmio de crítica a uma jornalista americana que fazia jornalismo. Esse pessoal chega para fazer um curso de comunicação social, de jornalismo, por exemplo, num momento crucial para a história das democracias. Nós vivemos um período muito difícil, muito perigoso, em que os extremistas à direita perderam completamente a vergonha de serem extremistas à direita. Eles existem desde sempre, mas ficavam quietos. Particularmente, especialmente depois do fim do regime militar, com o advento da democracia brasileira, principalmente depois do advento da Constituição de 88, as pessoas que comungavam ideias extremistas à direita não falavam em público sobre isso, elas guardavam para si e podiam fazer comentários que traíssem essa preferência ideológica apenas entre seus pares, entre pessoas que também comungassem com isso. Mas o que as redes sociais fizeram foi dar voz, já disse Humberto Eco, né? Foi dar voz a todos. E se todo mundo tem voz, a gritaria é tamanha que alguém que se identifique com aquela voz, mesmo que ela traga um discurso absolutamente inaceitável,
homofóbico, misógino, contrário à democracia, xenófobo, de intolerância religiosa, esses discursos passaram a ter um alcance maior e passaram a ter um público que passou a levantar a mão e falou: eu também acho isso. E aí a lógica perversa das redes sociais, que é, como eu escrevi há alguns anos num livro, é uma bolha, como hoje todo mundo fala, mas é uma bolha cujas paredes são impermeáveis e são impermeáveis porque elas são feitas pelos algoritmos. Então, num universo em que um ser humano comum só tenha acesso a pessoas que pensem como ele e que concordem com tudo o que ele disser, seja o que for que ele disser, qualquer pessoa que venha a divergir será vista por este ser humano normal como alguém que seja inimigo. Este é o grande problema. Não é um divergente, não é alguém que pensa diferente dele. É alguém que deva ser combatido. É um inimigo. Alguém que tenha que ser execrado publicamente, insultado se você encontrar. É alguém que pode morrer, inclusive. O discurso de ódio chega a esse ponto. Você lê em comentários, esse aí se resolve com um tiro disso ou daquilo. Você lê essas coisas. Então, neste universo em que democracias estão em risco porque são minadas por dentro, né? Os caras aprenderam a chegar ao poder pelos caminhos constitucionais. Mas aí, uma vez no poder, eles modificam esses caminhos constitucionais, e isso não é só a direita, a esquerda também, a gente vê exemplos em diversos países, né? O papel de um jornalista e o papel do jornalismo profissional ganha uma importância absolutamente fundamental. E eu posso dizer com autoridade de quem, nos últimos, 12, 13 anos, veio a se transformar num símbolo, né? Eu digo para os meus colegas na televisão, aos olhos do público, eu deixei de ser uma pessoa. Agora eu estou voltando a me humanizar, porque eu deixei o Jornal Nacional e estou fazendo outra coisa. Mas, por muito tempo, eu deixei de ser uma pessoa, eu passei a ser um avatar. O avatar do Jornal Nacional, que simboliza a Globo, que simboliza a imprensa brasileira como um todo. E a imprensa brasileira profissional apanhou muito ao defender a Constituição brasileira nos últimos anos. Apanhou primeiro da esquerda, depois apanhou da direita, mas voltará a apanhar da esquerda brevemente, da direita, e eu não vejo saída para isso. Então, quem chega hoje para estudar jornalismo tem que estar pronto, tem que estar com casca. A casca que eu adquiri ao longo de muitos anos de trabalho, você já tem que chegar preparado para adquirir essa casca, porque senão você não aguenta o tranco. É pesado.